Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria em Direito Constitucional para o terceiro semestre. E na monitoria de hoje e nas próximas semanas, eu vou estar tratando com vocês alguns temas específicos que vão cair na prova integrada. Eu falei com a professora Luísa e ela me passou uma relação com os temas específicos do que vai cair necessariamente nas questões da avaliação integrada de vocês. Então, para a monitoria ter mais um sentido, é isso que eu vou estar trabalhando nessa e nas próximas monitorias. E no que eu pensei? Ao invés de abrir a monitoria e ficar discorrendo sobre, explicando matéria como se fosse uma aula, que é o que você já tem propriamente dito nos períodos de aula com a Luísa, eu peguei os temas que ela me passou e procurei questões específicas em concursos públicos que tratam desses temas. Desse modo, a gente já faz uma revisão tanto da temática breve e também uma aplicação prática no exercício. Então, uma revisão aí dupla, né, meio que bifront, tanto na parte teórica, eu dou uma breve revisada no conteúdo que a questão vai tratar, e é um conteúdo que estará na prova integrada, então é bem direcionado, mas também um aspecto prático ali de responder a questão e ver como que o Instituto pragmaticamente é cobrado aí em uma questão de concurso. Então, eu vou compartilhar minha tela com o arquivo que eu separei para essa aula. O arquivo depois eu vou publicar no grupo que a gente tem com a monitoria, e também fica disponível no Drive que o Matheus criou. Então, tanto no grupo da monitoria está lá o arquivo, todos os outros, na verdade, né? Tanto esse quanto das outras monitorias, quanto fica no Drive também. Mas, eventualmente, se você não estiver no grupo da monitoria e quiser ter acesso ao arquivo, me manda uma mensagem no meu WhatsApp ou no Instagram, que eu posso, sem problema algum, disponibilizar para vocês. Eu separei aqui 3 temas, são vários, acho que são cerca de 9 ou 10 questões, um número razoável desse, que vai estar na prova integrada de vocês, como a gente tem mais algumas monitorias. E também depois a gente vai ter mais uma presencial. Para a aula de hoje, eu trouxe 3 temas que vão estar nas questões da prova integrada, e daí a gente já revisa nesses exercícios. Uma coisa que eu percebi é que, majoritariamente, a prova integrada vai cobrar direito constitucional, né? Não tanto a parte de teoria geral do processo, não vai ser tão cobrada. Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu trouxe nas 3 questões de hoje são 3 temáticas dos direitos fundamentais. Então, a gente vai revisar, basicamente, a gente vai revisitar 3 direitos fundamentais previstos na Constituição e 3 direitos fundamentais essenciais, assim, o núcleo duro da Constituição, 3 direitos fundamentais essenciais e muito importantes no ordenamento jurídico pátrio. O primeiro deles é o direito à vida. Então, o direito à vida, vamos lembrar, acho que é o primeiro inciso do artigo 5º. Para Alexandre de Moraes, o direito à vida seria o direito dos direitos, porque na interpretação dele não existem os outros direitos, não há que se falar em direito à liberdade de locomoção, direito à liberdade de expressão ou qualquer outro direito fundamental, se não existir a vida. Então, o direito à vida, na visão do Alexandre de Moraes, é o direito dos direitos, porque ele é pressuposto validador para a existência de todos os outros direitos fundamentais que o texto constitucional traz. Então, ele seria o corolário, a essência para a existência de todos os outros direitos fundamentais. O direito à vida tem 2 desdobramentos práticos no Brasil. O Brasil protege tanto o direito de se ter uma vida digna, então, por meio de inúmeras ações, o Estado brasileiro deve garantir condições de uma mínima dignidade para a pessoa viver aquela vida. E esse aspecto do direito à vida está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo,
o direito a se ter minimamente uma vida digna, talvez na previdenciário vocês não tiveram, mas em ter uma aposentadoria, não é aposentadoria, em ter um benefício assistencial que te paga um salário mínimo, por exemplo, em casos específicos de deficiência da pessoa ou que ela não pode ter capacidade laborativa. Então, o Estado vai fornecer um benefício assistencial mínimo que vai garantir aí uma vida digna para essa pessoa. E o outro desdobramento do direito à vida é o direito a se ter, a não ser privado de sua vida, ou seja, a nascer com vida e não ser privado de sua vida arbitrariamente. Como assim? O direito à vida no Brasil é protegido, então, é eu nascer com vida, eu ter o direito de nascer com vida e não ser privado, ou seja, não ser morto, não ser arbitrariamente limitado do meu direito à vida. A Constituição traz uma única exceção à privação do direito à vida. Em casos de guerra declarada, por exemplo, a Constituição permite a pena de morte. Mas essa é a única hipótese de aplicação dessa restrição do direito à vida. Por uma característica dos direitos fundamentais, em tese, né, levando em consideração o chamado efeito cliquet ou vedação ao retrocesso, o Brasil nunca poderia instituir uma pena para algum crime, uma pena de morte. Haja vista, então, a vedação ao retrocesso ou efeito cliquet, de que os direitos humanos nunca podem proteger menos do que um dia eles vieram a proteger. Eles podem proteger mais. Na visão da doutrina, instituir uma pena de morte no Brasil para crimes no Código Penal, por exemplo, seria uma redução da proteção ao direito à vida e, por isso, inconstitucional. Seria uma vedação ao retrocesso dessa proteção ao direito à vida. Então, o direito à vida, basicamente, no Brasil, tem dois desdobramentos: nascer com vida e não ser privado dela artificialmente, e ter uma vida digna, condições mínimas para eu ter uma vida minimamente adequada, minimamente humana, na medida do possível. E qual que é o cerne que a questão vai tratar na prova integrada com vocês sobre o direito à vida? É em especial a temática do aborto. Então, aborto a gente estuda no Código Penal, em direito penal. Então, aqui na questão vai cobrar um aspecto constitucional que relaciona o aborto aos direitos fundamentais. O aborto no Brasil, em regra, tem 3 hipóteses em que ele é permitido. A primeira delas é uma hipótese legal, em que se a gravidez, a gestação apresentar riscos, a gestante ela pode vir a abortar, né, um procedimento médico. Se aquela gestação oferece risco à vida da mãe, aquele aborto é permitido. Ou então, as vítimas de estupro também têm autorização para abortarem. Essas duas hipóteses, essas duas previsões são decorrência da lei. A própria lei, o próprio Código Penal expressamente descreveu, estatuiu essas hipóteses. Mas há uma terceira que é decorrente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e essa que nos interessa, é essa que vai cair na sua prova integrada. Para o Supremo Tribunal Federal, na hipótese casuística de feto anencefálico, então o que é um feto anencefálico? A anencefalia é uma doença congênita que afeta aquele feto, em que ele nunca vai ter um desenvolvimento cerebral adequado. É uma insuficiência no desenvolvimento cerebral dele. Geralmente, quem tem anencefalia, às vezes nem nasce com vida, e se nasce com vida, logo após já morre, né? Não tem uma expectativa de sobrevida. Raríssimos são os casos de pessoas com anencefalia que vivem aí mais do que alguns poucos anos de sua vida. E levando em conta essa interpretação, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é permitido à mãe, a gestante de um feto anencefálico devidamente diagnosticado pelo médico, abortar. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal ponderou e analisou a questão, falando que seria a aplicação da dignidade da pessoa humana e que submeter uma gestante a ter que viver uma gestação com feto anencefálico, que não tem expectativa nenhuma de sobrevida,
seria equiparado a uma tortura a essa mãe. Então, permite o Supremo Tribunal Federal que a gestante de um feto anencefálico venha, por opção dela, a realizar o aborto desse feto que é anencefálico. A grande questão que vai cair na prova é da anencefalia, então, em síntese, ela é permitida pelo Supremo Tribunal Federal ao aborto por escolha da mãe que tem um feto anencefálico, em ponderação à dignidade da pessoa humana e de que aquela gestação representa a verdadeira tortura à mãe, obrigá-la a seguir até o final de um feto, de uma pessoa que nunca terá vida propriamente dita, terá uma expectativa de vida. Praticamente a certeza da anencefalia é a morte. E talvez nunca tenha existido vida por essa ausência de cognição, essa ausência de um cérebro que traz a vida à pessoa. Fazendo essa breve revisão do direito à vida e a sua principal implicação que vai ser cobrada na questão da avaliação integrada, vamos para um exercício aqui bem legal que eu achei, para uma prova concurso público de defensor público que foi aplicado em 2022. Essa questão eu adaptei ela, eu coloquei ela adaptada porque uma das assertivas eu modifiquei, eu suprimi, mas o resto, a integralidade dela, eu mantive. Então vamos lá, ele traz aqui um trecho do doutrinador André Ramos de Carvalho, no seu curso de Direitos Humanos, abro aspas, o direito à vida engloba diferentes facetas que vão desde o direito de nascer, de permanecer vivo e de defender a própria vida. E, com discussões cada vez mais agudas em virtude do avanço da medicina sobre o ato de obstar o nascimento do feto, decidir sobre embriões congelados e ainda optar pela própria morte. Tais discussões envolvem aborto, pesquisas científicas, suicídio assistido e eutanásia. Então, aqui ele faz uma pincelada geral das inúmeras implicações e discussões que o direito à vida tem especificadamente, né, aqui em solo nacional. E depois a questão nos pede, em relação ao tema expresso no excerto, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Alternativa 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefálico é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos do Código Penal. E daí aqui ele explica que tipificam o crime de aborto provocado pela gestante, aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante, aborto necessário e aborto no caso de gravidez resultante de estupro. O inciso 1, né, o excerto 1, está correto. Ele está falando, de um modo mais simples, aqui ele deixa uma interpretação confusa, né? Ele está falando assim, olha, é inconstitucional eu dizer que uma mulher interromper a gravidez de um feto anencefálico se configura um crime. Ou seja, é constitucional dizer que a mulher pode, a gestante, pode vir a abortar uma gestação de um feto anencefálico. Ou seja, o aborto de feto anencefálico não é conduta típica, não é fato típico incriminador. A conduta de aborto de feto anencefálico não se enquadra em nenhum tipo penal incriminador, em especial aqui 124, 126, 128 do Código Penal, que tratam do crime de estupro. Então, correto, é inconstitucional, é errado eu interpretar de que o aborto de feto anencefálico é uma conduta tipificada, né, no Código Penal. Ou seja, não é conduta típica o aborto de feto anencefálico, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso, a alternativa, o excerto 1, está correto. Vamos ler o excerto 2. A eutanásia, conhecido como um ato de dar fim à vida de pessoa que seja acometida por enfermidade em estado terminal, no intuito de se interromper os sofrimentos a que está submetida por longo período, é permitida no Brasil, por se tratar de morte doce,
não havendo que se falar, nesse caso, de violação ao direito à vida previsto no caput do artigo 5º da Constituição. Como eu tinha dito no começo, o Brasil protege o direito à vida em dois aspectos: o direito de se ter uma vida digna e o direito de nascer com vida barra não ser privado dela artificialmente. Permitir a morte assistida, ou no caso, por exemplo, de eutanásia, a se ter uma morte, seria o terceiro desdobramento do direito à vida, que não é protegido no ordenamento brasileiro. Em outros países, há previsões, países europeus, por exemplo, dessa morte digna, né, como um desdobramento do direito à vida. No Brasil, o direito à vida não engloba a ideia de morte digna. Por essa razão, a eutanásia, distanásia, ortotanásia, todas são vedadas no Brasil. Inclusive, configuram crime de homicídio. Então, o excerto 2 está incorreto, porque essa interrupção da vida, né, o que seria uma morte digna no final da vida dessa pessoa, se configura crime no Brasil. O Brasil não protege atos como eutanásia. O direito à vida no Brasil é tão somente para se ter uma vida digna e nascer com vida barra não ser privado dela artificialmente. Então, por isso, o excerto 2 está incorreto. E vamos para o último excerto. Ele fala assim: a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já concedeu habeas corpus, considerando que o aborto realizado até o 3º mês de gravidez deve ser considerado fato atípico, pois sua criminalização violaria os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, a liberdade da mulher, a integridade física e psíquica da gestante e a igualdade da mulher, visto que os homens não engravidam. Dessa questão que eu queria trabalhar com vocês, especialmente, é essa possibilidade do direito à vida e esse dobramento quanto à permissão que o Supremo trouxe ao aborto do feto anencefálico. No excerto 3, ele traz um habeas corpus, sim, que o Supremo Tribunal Federal concedeu. Esse habeas corpus, o Pedro Lenza discute na doutrina dele, e nas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, ele usa uma série de argumentos que, na visão dele, o artigo, acho que 124, né, enfim, o artigo do Código Penal que prevê a conduta típica do aborto mereceria uma interpretação conforme a Constituição. Na visão dele, essa interpretação conforme a Constituição permitiria eventual aborto até o 3º trimestre, o 1º trimestre da gestação. Então, a primeira turma do Supremo, em fato, verdadeiramente concedeu um habeas corpus na visão dos ministros e encabeçado pelo ministro Barroso, entende que seria permitido o aborto até o 3º mês de gravidez. Mas é uma decisão isolada que não tem efeitos para outros casos parecidos, mas essa jurisprudência da Suprema Corte caminha nesse sentido, não majoritária, né, porque ele foi da primeira turma, não de todos os ministros, mas de uma fração deles. Então, o excerto 3 está correto. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Está correto o que vem previsto no excerto 1 e no excerto 3. De direito à vida, então, essa questão tratou do feto anencefálico e os desdobramentos do direito à vida, em especial, então, deem um estudo aí a possibilidade de aborto do feto anencefálico. Próximo direito que vai cair na prova integrada de vocês é o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento, então, a gente tem que lembrar, ele não é um direito fundamental propriamente dito. Como assim? A gente estuda ele lá no primeiro ano, na parte geral do Código Civil, né, quando a gente estuda os direitos da personalidade. Então, é inevitável ter que falar dos direitos da personalidade. O que são os direitos da personalidade? Os direitos da personalidade são decorrentes da dignidade da pessoa humana. Então, de novo, dignidade da pessoa humana. Prevista, salvo engano, no artigo 1º da Constituição. Da dignidade da pessoa humana, o Código Civil
apresentou alguns desdobramentos que implicam a proteção da pessoa daquilo que lhe é próprio, ou seja, de que as pessoas podem proteger a sua integridade física, moral e intelectual. Os direitos da personalidade protegem fatos, protegem aspectos inerentes à vida da pessoa, inerente à sua singularidade enquanto pessoa, à sua integridade física, moral e intelectual. O direito ao esquecimento está nessa integridade moral. Então, o que é o direito do esquecimento? Ele traz a possibilidade e ele é uma construção não da lei. O direito ao esquecimento é uma construção da doutrina e aceita pela jurisprudência, mas com ressalvas do Supremo Tribunal Federal. O direito ao esquecimento é essa construção de que uma pessoa tem a prerrogativa de impedir que vídeos ou documentos pretéritos de algum aspecto da sua vida sejam divulgados em mídias sociais, em meios eletrônicos. Como assim? Vamos supor que eu tenha 30 anos, eu sou uma pessoa de 30 anos. Quando eu tinha lá os meus 18, 20 anos, suponhamos que eu era muito boêmio, ia para muitas festas, e nisso tem uma série de vídeos meus, por exemplo, embriagados, fazendo doideiras na vida. E, eventualmente, esses vídeos estão sendo postados por outras pessoas nessas redes sociais. O direito ao esquecimento traz a ideia de que eu tenho a prerrogativa, eu tenho o direito de me socorrer do judiciário e falar, olha, eu quero esquecer esse vídeo porque ele abona a minha integridade moral. Por favor, juiz, impeça a veiculação daqueles fatos, aqueles vídeos, documentos, enfim, aquelas fotos que maculam atualmente a minha moral. Então, é o direito de esquecer ao esquecimento fatos pretéritos, fatos que atualmente não são bem vistos por mim e interfere na minha moral, interfere então no meu direito da personalidade. Essa é a construção que a doutrina e a jurisprudência fez do direito ao esquecimento. Mas o que a gente tem que saber para a prova? Uma questão foi levada até o Supremo Tribunal Federal sobre esse direito ao esquecimento. Era um caso em que a mídia, num determinado programa jornalístico, veiculava vídeos, informações legalmente obtidas, então não foi feito nenhum crime na obtenção daqueles vídeos e fatos. Veiculava, era um programa jornalístico desses investigativos, então eles... investigativos não, né? De criminosos, em que o programa veiculava crimes passados de repercussão social, né? Então, histórias passadas de uma pessoa. Então, por exemplo, o crime aconteceu lá em 2005, esse programa de jornalístico estava veiculando, como se fosse hoje, matérias, né, retratando daquele crime, daquela pessoa que o cometeu. Na atualidade, então, essa pessoa que cometeu aquele crime no passado se sentiu ofendida por essa veiculação desses fatos pretéritos e levou a sua questão até o judiciário, falando assim, judiciário, impeça a imprensa de divulgar esse programa, porque tá maculando a minha moral, eu tenho o direito ao esquecimento, a apagar esses fatos pretéritos sobre mim. Só que o que aconteceu? Para o Supremo Tribunal Federal, é incompatível com a liberdade de expressão um direito ao esquecimento. Então, toda essa construção que a doutrina e a jurisprudência a jurisprudência sem ser a do Supremo Tribunal Federal, né? As dos outros tribunais espalhados pelo país estavam construindo do direito ao esquecimento, o Supremo Tribunal Federal meio que deu uma freada. Ele falou assim, olha, é incompatível com a liberdade de expressão a ideia de um direito ao esquecimento, de um direito a se esquecer fatos que foram obtidos de forma lícita, fatos que são públicos, de conhecimento geral. Então, para o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, né, casuisticamente, esse direito ao esquecimento estaria cerceando a liberdade de expressão daquele veículo da imprensa, né, daquele veículo da mídia em divulgar
fatos e vídeos que licitamente foram obtidos por ele, e ele simplesmente divulgou. O Supremo ressalvou que eventuais danos, eventual responsabilidade civil, ou então eventual mancha moral daquela pessoa, ou então uma intenção exclusiva de publicar aqueles conteúdos para ofender, para acabar com a imagem de uma pessoa, devem ser vistos com ressalva, não excluindo, então, a hipótese de configurar um crime contra a honra e a indenização por dano moral. Então, o Supremo falou, olha, nesse caso aqui, da análise desse caso que me foi trazido, o direito ao esquecimento é incompatível com a liberdade de expressão, ou seja, a liberdade de expressão deve prevalecer. E eu não vou excluir, eu não vou impedir que esse veículo da imprensa divulgue os fatos que licitamente obteve. Mas ele ressalvou que eventual crime, no caso concreto, ou eventual responsabilização por dano moral, não serão afastadas. Dito isso, fazendo então tanto uma revisão do que é o direito ao esquecimento e a importância da liberdade de expressão, que ela se sobressai ao direito ao esquecimento na interpretação do Supremo Tribunal Federal, vamos para a questão propriamente dita. É uma questão também para defensor público, aplicada em 2021, e essa eu trouxe ela integralmente para vocês. Em 2004, foi veiculado um programa televisivo que dramatizava um brutal assassinato ocorrido em 1958, o que levou familiares da vítima a ajuizar uma ação com a pretensão de reparação de danos morais, materiais e à imagem decorrentes da exibição do programa, sustentando o direito ao esquecimento em relação à tragédia familiar ocorrida há tanto tempo. O pedido foi indeferido em primeira e segunda instância. Em recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese em repercussão geral que o direito ao esquecimento, daí tem que escolher uma alternativa que vai traduzir, emanar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento da Suprema Corte sobre esse assunto. Na alternativa A, ele fala, foi contemplado expressamente pela Constituição, de modo que deve ser compreendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação em meios de comunicação social de fatos e dados, ainda que verídicos, ilicitamente obtidos, para fins de proteção da honra, imagem, privacidade e da personalidade. Bom, como eu havia falado, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, o direito ao esquecimento ele não é contemplado pelo texto constitucional, porque ele entraria em conflito com a liberdade de expressão. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. O direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, de modo que a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meio de comunicação social não pode ser obstada e tampouco tem a aptidão de gerar responsabilidade civil por não constituírem excessos ou abuso no exercício da liberdade de expressão ou de informação a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção à honra, da imagem, da privacidade, relativos à proteção da honra, imagem, privacidade e da personalidade em geral. A alternativa B está correta na sua primeira parte. Ele é incompatível com a Constituição. Mas o Supremo pondera que eventuais responsabilidades civis, como dano moral, deverão sim ser consideradas. Ele não exclui essa hipótese. Então, por isso, a segunda parte está incorreta. Alternativa C. É incompatível com a Constituição se entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados veridicamente, ilicitamente obtidos, publicados em meios de comunicação social. Mas eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, imagem, privacidade e da personalidade em geral.
Então, a C se mostra correta. Para o Supremo Tribunal Federal, o direito ao esquecimento seria, prima facie, incompatível com a Constituição, porque ele estaria afrontando a liberdade de expressão. Mas ele deve ser ponderado no caso concreto, e eventuais excessos no exercício da liberdade de expressão devem ser tolhidos pelo Poder Judiciário, sejam então por configurar eventual crime contra a honra ou ensejar a responsabilização civil na forma do dano moral. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vou ler rapidinho, porque que a D e a E não estão corretas, né? Logo no início a gente já mata elas. Foi contemplado implicitamente pela Constituição? Não. Para o Supremo, não foi contemplado. E é compatível com um texto constitucional? Para o Supremo, não é compatível. Então, logo no começo a gente já mata essas duas alternativas. No gabarito comentado, eu trouxe, se eu passar aqui, enfim, eu trouxe o julgado do Supremo. Então, o STF, no tema 786, ele sintetiza o entendimento dele sobre o direito ao esquecimento. E daí, em linhas simples, os ministros, eles traduzem, então, o entendimento deles sobre esse direito, dizendo que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, que seria esse direito, esse poder de impedir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social. Mas eles ressalvam que eventuais excessos no exercício dessa liberdade de expressão devem ser analisados no caso concreto e não exclui a configuração de um crime contra a honra ou então a responsabilidade civil derivada dessa conduta. Então, aqui no gabarito eu coloquei o entendimento do Supremo Tribunal, que resumiu em um tema, né, para quando ele faz esses temas, é porque ele quer uma aplicação do que os outros tribunais também apliquem esse entendimento. Então, trouxe aqui no gabarito a fundamentação da jurisprudência do Supremo. E agora vamos para a última questão. Então, a gente viu o direito à vida, em especial a questão do aborto, do feto anencefálico, o direito de esquecimento, né, que ele é incompatível com a liberdade de expressão. E o terceiro tópico é o princípio da isonomia. O princípio da isonomia, né, que é sinônimo de igualdade. A Constituição estatuiu, né, foi estatuída pelo legislador de 88, o direito fundamental à igualdade. O direito fundamental à igualdade, ele traduz tanto uma igualdade formal quanto uma igualdade material. A igualdade formal, ela é expressamente prevista no texto constitucional. A igualdade formal traduz a ideia de que todos são iguais perante a lei. Então, formalmente, todas as pessoas vão ser tratadas de modo igualitário. A lei não vai criar discriminações negativas entre as pessoas, porque todas formalmente, todas em tese, terão tratamento igual, porque todos são iguais perante a lei. Mas também o direito fundamental da igualdade, o princípio da isonomia, ele não se limita à igualdade formal. Ele também alcança a igualdade material ou equidade. A igualdade material ou equidade, ela decorre da interpretação sistemática da Constituição. Então, tanto a jurisprudência quanto a doutrina, ao interpretar o conjunto da Constituição, pacificadamente entenderam que essa igualdade que a Constituição traz também é a igualdade material ou equidade. A própria Constituição, em alguns artigos, ela tratam pessoas desigualmente. Então, por isso que ficou claro a recepção dessa igualdade material. O que é igualdade material? A igualdade material, de forma simples, traduzida por Rui Barbosa, é a ideia de eu tratar iguais de forma igualitária e tratar pessoas desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade para eu produzir ali uma situação mais igualitária. Como assim? Que tanto desigual é igual?
Para o Rui Barbosa, e baseado na ideia de justiça do Aristóteles, pessoas desiguais, elas vão merecer ter um tratamento desigual, porque só esse tratamento desigual vai poder produzir uma igualdade. É como se eu reequilibrasse essa balança que não está equilibrada. Então, por essa balança estar desequilibrada, eu tenho que tratar desigualmente essas pessoas para eu criar uma situação de igualdade. Porque se eu tratar essas duas situações de forma idêntica, essa balança nunca vai se equilibrar. A igualdade material, então, pressupõe ações que vão tratar pessoas desigualmente para diminuir essa desigualdade que elas sofrem. Então, como assim? E a doutrina deixa isso claro e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já enfrentou isso. Entendem que o Estado deve criar ações afirmativas, por exemplo, e uma dessa igualdade material, ele vai criar ações afirmativas, ou seja, desigualdades positivas que irão criar situações, sim, desiguais entre as pessoas, mas que visa garantir a sua igualdade. Dois exemplos importantes e que vão estar na prova integrada. O primeiro deles é a figura das cotas raciais. As cotas raciais já foi questionada frente ao Supremo Tribunal Federal e para eles elas são constitucionais. Na visão do Supremo e dessa interpretação também tanto da doutrina, né, não é uma visão só do Supremo, dos próprios, da maioria da doutrina, é que, por exemplo, as cotas raciais elas vão diminuir uma desigualdade histórica de pessoas historicamente marginalizadas, historicamente com menos acesso a determinados campos sociais. Então, as pessoas pretas e pardas, e não só, né? A gente tem outros tipos de cotas também, mas em especial essas pessoas, por um processo de formação histórico, seja da escravidão ou pós-escravidão, e que mesmo após a escravidão tiveram essa marginalização, não ocuparam determinados locais na sociedade. Então, por exemplo, cotas raciais nas universidades, ou então concursos públicos. A gente tem uma menor participação dessas pessoas nesses locais. Dito isso, na visão do Supremo Tribunal Federal, essas ações afirmativas das cotas raciais vão reequilibrar essa balança, tratando desigualmente, sim, essas pessoas, conferindo-lhes vantagem num concurso público ou então para entrar numa faculdade e com isso reequilibrar essa desigualdade historicamente ocorrida no Brasil. O segundo tema que a Suprema Corte enfrentou foi a figura do ProUni, né? O ProUni, ele é um instituto, as pessoas que fazem Enem e que estudaram em escola pública a vida inteira, e se não me engano também são pobres na acepção jurídica do termo, elas podem ganhar bolsas integrais em faculdades particulares. Na visão do Supremo, isso é totalmente constitucional. De novo, ele está reequilibrando uma desigualdade econômica de pessoas que economicamente não tiveram acesso, por exemplo, a uma educação de qualidade, ou, enfim, não tiveram tantas oportunidades na vida, e é constitucional o oferecimento de bolsas integralmente para essas pessoas, para reequilibrar essa desigualdade econômica. Então, eu estou tratando, sim, desigualmente pessoas que foram economicamente desfavorecidas, dando-lhes programas como o ProUni, mas para reequilibrar esse desequilíbrio que é econômico, né, desenvolvido ao longo dos anos e que, então, o ProUni vai aí efetivar o direito à educação dessas pessoas. Então, essas ações afirmativas, que são discriminações positivas, que vão equilibrar situações de desigualdade entre as pessoas na sociedade. Essa é a igualdade material ou equidade. Não só aquela igualdade formal, que é a lei simplesmente falar que todos são iguais perante a lei, mas não se importar com aspectos sociais práticos no dia a dia das pessoas, né? Fatores muito maiores do que a figura do próprio sujeito e que lhes impõe uma situação de desigualdade, de menos direitos e oportunidades.
Feita toda essa pincelada no direito à igualdade, vamos à questão que eu trouxe que vai tratar sobre essa temática. Uma questão de 2015, não adaptei ela totalmente integral ao seu texto, e ela foi para concurso de promotor de justiça. Então ele fala assim: considere as seguintes alternativas em relação às ações afirmativas, que são, né, ações afirmativas, são essas discriminações positivas decorrente do direito fundamental à isonomia, à igualdade material. Alternativa 1. Segundo a jurisprudência do STF, a acessibilidade em escolas depende de política pública sujeita à esfera de discricionariedade do administrador público, não podendo o judiciário exercer qualquer tipo de controle, pois estaria se imiscuindo no mérito administrativo. Eu deixei essa alternativa 1, embora não tenha muito com o escopo que a gente tratou, mas ele está falando aqui também de outro desdobramento do princípio da igualdade. Ele está falando que medidas de acessibilidade em escolas depende de política do administrador público, dependeria de políticas, por exemplo, do prefeito ou do governador. E seria discricionário, então ele pode escolher. Discricionário é algo que eu posso escolher pelo meu arbítrio, né? No caso do administrador público, critérios de conveniência e oportunidade, se ele vai ou não aplicar essa acessibilidade. Para o Supremo Tribunal Federal, não. Essa acessibilidade, essa igualdade que essas pessoas merecem ter nas escolas, não é algo discricionário do administrador público, é um dever que ele tem. E o Poder Judiciário pode exercer, sim, controle sobre essas medidas. Então, por isso, a alternativa afirmativa 1 está incorreta. Alternativa 2. As ações afirmativas estão vinculadas exclusivamente às cotas raciais nas universidades públicas. Como eu trouxe aqui, e o que vai cair na prova, né? As cotas raciais são, sim, uma forma de ação afirmativa, mas elas não se restringem à universidade pública. A gente tem cotas raciais, por exemplo, em concursos públicos. E a gente não tem só a ação afirmativa das cotas raciais, a gente tem também o ProUni, entre outras. Então, essa afirmativa também está errada, porque as ações afirmativas, elas não estão vinculadas exclusivamente a ter cotas na universidade pública. A gente tem cotas, por exemplo, em concursos públicos. Então, está errado a segunda afirmativa. 3. A política de cotas é discriminatória e inconstitucional, violando o princípio da igualdade material. A 3 também está incorreta, por tudo que eu trouxe aqui na própria visão e interpretação do Supremo Tribunal Federal, as cotas não são inconstitucionais, mas sim constitucionais, e elas não têm essa discriminação negativa, são ações afirmativas de discriminação positiva. E elas não violam a igualdade material, e sim promovem a igualdade material. Então, a 3 também está incorreta. A 4. A reserva de vagas nos concursos públicos para pessoas com deficiência, conforme prevê a Constituição, é um exemplo típico de ação afirmativa. Correto. Então, essas cotas para pessoas com deficiência em concursos públicos é uma medida de ação afirmativa que visa, então, aí implementar, visa criar condições de estabelecer efetivamente uma igualdade material. Uma igualdade que se atenta à situação social das pessoas e não só escrever bonito na lei. E a afirmativa 5. A acessibilidade em escolas às pessoas com deficiência é um direito fundamental derivado, segundo a jurisprudência do Supremo. Sim, é um direito fundamental dessas pessoas, derivado da igualdade material, elas terem um acesso, uma acessibilidade nas escolas. Então, estão corretas as afirmativas 4 e 5. Alternativa C é a resposta correta. Então, a questão aqui aborda algumas outras temáticas, como a acessibilidade em escolas. Mas, em especial, para a prova integrada de vocês, é a ideia de cotas raciais e o ProUni como ações afirmativas que vão aí garantir essa ideia de igualdade material entre as pessoas.
Ao final, como eu já tinha demonstrado, eu trouxe o gabarito de forma fundamentada, comentando cada uma das questões e o porquê delas estarem corretas ou não. E aí aqui eu trouxe também alguns julgados do Supremo, por exemplo, em que ele tratou das cotas sociais na DPF 186 e do ProUni na ADI 3.350, se alguém tiver eventual curiosidade. E aqui a definição de Rui Barbosa, né, tratar igualmente os iguais e os desiguais na medida de suas desigualdades. Certo? Eu vou postar esse material no grupo que a gente tem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma de revisão e estudo para a prova integrada de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se quiser mandar no WhatsApp, Instagram, enfim, fiquem à vontade. Obrigado pela participação, por quem assistiu até aqui, e até terça-feira que vem, que eu vou estar trazendo mais questões com temas específicos que vão cair na prova integral. Valeu, pessoal!